Eu me posicionei muito pouco em relação à política, mas se tem uma coisa que me mostra se realmente estamos lutando pelo bem de alguma coisa ou não, é ver se a pessoa, se as suas ações, suas atitudes, suas escolhas é baseada, é agida dentro do próprio amor, pelo amor, por amor. Ou se eles tomam partido por uma defesa individual, se eles tomam partido em defesa de um partido, né? De uma coisa pela qual eles julgam que seja uma verdade ou outra mentira, entre o bem e o mal, né? Coisa pela qual muitos se equivocam, né? Porque a dualidade é ocultada. Se tem uma coisa que as pessoas não conseguem compreender, e eles vivem se debatendo, se discutindo, guerreando umas com as outras, é que o mundo não pode ser mudado conforme eles querem impor isso. A dualidade sempre vai existir, é inevitável. E tudo é relativo. Tudo é relativo. Os nossos DNAs não são iguais. A minha formação fisionômica não é igual. E qual possui a verdade? Quem está certo? Ou quem está errado? A política não passa de um teatro. Um jogo de jogadas em prol dos interesses maiores do poder. Nunca foi do povo e nunca será. As pessoas são usadas nesta tesoura, levando as pessoas a terem a sensação de escolhas e em acreditar que eles estão escolhendo o certo, quando na verdade tudo não passa de jogadas. O Luciano fez uma postagem no Instagram dele, né? Ele sabe das coisas, né? Ele apoia um lado, mas no final o que ele fez? Juntou todas elas. Tudo é ilusão, tudo é uma mentira, e ele sabe muito bem disso, como muitas outras pessoas. E as pessoas ficam se guerreando, se matando, julgando o que seja certo ou errado, quando na verdade, no final das contas, não é nada disso. O que é certo ou errado é que, no final, por mais que eles brigam e se dividam, no final, todos eles querem uma mesma coisa. E eles não percebem isso. Não percebem isso. É como eu disse em um dos vídeos curtos que eu cheguei até a postar no YouTube, eu acredito na política que as pessoas fazem, porque a política realmente é isso. É ser referência no amor, no acolhimento, é ser referência no perdão, é ser referência na compreensão entre outras etnias, outras pessoas, e respeitar isso. Não tem quem possui uma verdade própria. Não há Deus na Terra, a não ser aquele que é a própria onipotência, onisciência, onipresença, que é o próprio Criador. Somos criaturas brigando em uma posição de ser criador de alguma coisa, não faz sentido nenhum. E a relatividade é a prova de que nós existimos pela verdadeira política no respeito e no amor disso. E temos que entender isso. Temos que entender isso. Quem é o time mais certo, Cruzeiro ou Atlético? Eu sou de Minas. Cruzeiro ou Atlético? Nenhum dos dois. No final não é a competição. No final é sempre o que está atrás da competição. Que as pessoas ficam brigando, se guerreando entre si, apoiando, se cortando. Porque dá sustentabilidade, né? A tesoura tem um propósito. E a gente temos que entender que a verdadeira política vai muito mais além do que partidos A ou B, C ou D. As letras existem e elas formam a palavra. E temos que entender isso. E ir além. Se realmente queremos o bem, é ir além. Foi o próprio Criador do cosmos, do ciclo, do holograma, que fez o mundo assim para que possamos entender, respeitar, compreender.
e saber conviver, suportar pessoas diferentes umas das outras. Mas o contrário não faz sentido. Você pode criar o seu próprio mundo e ter somente aquilo que você acha que é igual a você. Isso não passa de arrogância, não passa de, muitas das vezes, pessoas prepotentes, hostis. Né? E nós temos que ir além disso, porque nós temos capacidade de ir além. Quem está no inferno, quem está no céu? Não é? Se Deus fez todos numa mesma casa. É bom a gente refletir nisso. Quando eu digo casa, eu estou falando do mundo. Foi Ele que criou o bem e o mal, um único e o mesmo Criador. Então a gente temos que ter cuidado com as armadilhas que a gente acaba caindo, porque não é a política em si. O mundo é uma tesoura. Todas as escolhas nossas, todas as nossas posições estão dentro de uma tesoura, dentro de uma escolha. Qual que é o A, o B ali, ou qual que é o certo? Claro que cada caso é um caso e a gente deve saber discernir os casos. Né? Tem casos que não convém, tem outros casos que convém. Mas dentro do contexto pela qual eu estou falando é que no final de toda essa politicagem que as pessoas vivem, se dividindo, se debatendo, no final todos eles querem a mesma coisa, um mesmo direcionamento, uma mesma resposta. E eles que não percebem isso, porque não têm a capacidade psicológica de refletirem sobre, de pesquisarem sobre, de buscar entender e compreender as coisas. Estão agindo por pura arrogância, por pura ignorância, muitas das vezes, em relação ao que eles dizem acreditar pelo que é certo. Quanto um lado quanto o outro lado, né, possui erros e acertos. Então, quem é ladrão, quem não é, eu estou defendendo lados aqui. Inclusive, eu estou combatendo os próprios lados, mostrando para vocês que tudo isso é uma ilusão, uma mentira. E o que existe no final, como a gente sempre diz, a única ortodoxia que existe é o amor. A verdade absoluta é que é o amor está acima de qualquer coisa. Caso contrário, não temos que ter família. Porque a família possui cursos diferentes, porque a família possui até aparência diferente. E não somos uma família. Então, a gente tem que entender que, mesmo com essas diferenças, né, a gente é capaz de estar junto e de viver em união, desde que não nos submetemos e não sejamos submissos ao nosso próprio ego, ao nosso egoísmo, nossas vaidades, ao nosso narcisismo. Então, vamos além disso. A política existe para que nós possamos nos amar e não nos guerrear, e não nos dividir, e não nos matar. E sim sempre respeitar a escolha de cada um, porque no final sempre vai resultar em união ou desfazer, em abraçar ou ignorar. Independentemente se a minha cor é branca, se a minha cor é negra, independentemente disso, no final sempre é uma unidade. É impossível ter uma única verdade em um mundo completamente dividido. Independente. Não podemos ser preconceituosos, não podemos ser racistas, não podemos ser misóginos, temos que ser Eu mostro uma verdadeira política quando eu compreendo e respeito que tudo é relativo. Que as escolhas de uma pessoa não são as minhas escolhas desde que não está ferindo o próximo, desde que está respeitando e amando as pessoas. Isso é uma verdadeira política. O resto é tudo ilusão, é fantasia, é show, é mentira, é teatro. Não passa de jogadas. Esses institutos aí é tudo em prol não das pessoas. Jamais você vai mudar. Você sim, mas eles não. Ah, não. Tem uma norma escrita ali. Eles só estão seguindo o protocolo. Só estão seguindo o que está escrito e que foi passado para eles no papel. Seja a verdadeira política.
Faça a verdadeira política. O resto, não se preocupe. Não passa de mentiras. Mostra que você é capaz de fazer uma verdadeira política. Não tenha preconceito, não ignore. Respeite, entenda, compreenda.